O juiz Eduardo Apio, que coordena a 13ª Vara da Justiça Federal aqui em Curitiba e é o novo responsável pela Operação Lava Jato, determinou a prisão preventiva do doleiro Alberto Youssef. O doleiro foi detido no fim da tarde de ontem pela Polícia Federal em Itapoá, praia de Santa Catarina, e trazido aqui para Curitiba. Youssef deve chegar agora pela manhã em Curitiba. A previsão é que ele preste depoimento às 13 horas. No mandado de prisão, o juiz justifica que o doleiro deixou de cumprir o acordo de colaboração premiada. Youssef não teria devolvido parte do patrimônio obtido de forma ilícita e ainda não estaria atualizando aí seus endereços para a justiça. A Apio também considera que o doleiro oferece elevada periculosidade social por reincidir várias vezes na prática de crime de colarinho branco e lavagem de dinheiro no Brasil e também no exterior. Ao mesmo tempo em que determina a prisão, o juiz anula os efeitos do acordo de delação premiada, firmado em 2014, alegando que a condição era o doleiro não cometer mais crimes. No mandado de prisão, o juiz expõe uma crítica direcionada à força-tarefa do Ministério Público Federal, que mediou o acordo de delação premiada, acatada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que na época estava à frente da Lava Jato. Apio afirma que a colaboração premiada não poderia ter sido aceita, pois em 2004 a defesa do acusado e o Ministério Público do Paraná já tinham feito outro acordo em relação a crimes financeiros no caso Banestado, que não foi respeitado. Apio diz que a Lei 12.850, de 2013, só permite que uma delação premiada seja validada novamente se o acusado não descumprir nenhum acordo anterior, ou seja, ele não poderia infringir a lei novamente. Em 2014, com a revelação do Petrolão, ficou comprovado que Alberto Youssef era um dos principais líderes do maior esquema de corrupção do Brasil, que envolvia pagamento de propinas a políticos e agentes públicos, desvio de recursos públicos, além de lavagem de dinheiro. Mesmo tendo praticado novos crimes, em 2014, a defesa de Youssef e o Ministério Público Federal firmaram um novo acordo de colaboração premiada que foi homologada pelo STF. O juiz considera que o acordo, abre aspas, seria uma carta em branco genérica que envolveria toda e qualquer investigação criminal, inclusive de crimes que sequer foram descobertos na data da assinatura do acordo. Seria, na prática, a verdadeira medida de impunidade, fecha aspas. Em 2018, houve uma tentativa de invalidar o acordo, mas o ministro Edson Fachin manteve a validade dessa delação, por considerar que a abrangência das denúncias relativas à Lava Jato eram de extremo interesse para o país. Apesar de toda a argumentação e a crítica dirigida ao antigo responsável pela operação, Apio destaca que no pedido dele tem como base apenas a investigação da Receita Federal, que comprovou a falta de devolução e a omissão de patrimônio. Somado ao fato da ausência de comunicação de endereço, Apio suspendeu o acordo, o que valida o pedido de prisão. Ele estava morando em Itapoá, aliás, Alberto Youssef estava morando em Itapoá sem ter informado para a Justiça esse novo endereço. Para entender os termos dessa decisão judicial, nós consultamos o advogado Antônio Santos Júnior, que é especialista em provas digitais. Dá para entender que o juiz revoga a liberdade dele, porque a Receita fez uma investigação sobre a movimentação financeira atual do Alberto Youssef e essa análise mostrou que havia valores não declarados à Receita ou então em nome de terceiros. Esses valores foram sendo usados para benefício próprio, também por não ter informado à Justiça Federal o seu endereço atualizado. Isso é um motivo de prisão preventiva já na legislação. E a partir disso, então, o juiz entendeu que o descumprimento não só das regras processuais, para quem ainda tem a obrigação com a Justiça, mas também descumprimento de regras do acordo de delação premiada, que seria, no primeiro momento, ao que dá para entender, não voltar a delinquir. Tá, e portanto, essa decisão do novo juiz da Lava Jato é bastante controversa no mundo jurídico. Primeiro porque ele decretou a prisão de ofício. É como se diz no mundo jurídico, quando o juiz decide sozinho fazer alguma coisa. Não é o melhor caminho. Há muita discussão doutrinária, inclusive, se essas prisões de ofício são ou não constitucionais. Por que isso? Porque o Brasil adotou o sistema penal dividido em fases, Nós temos ali um sistema acusatório para o processo penal. Tem ali a defesa do contraditório, da presunção de inocência, da publicidade dos atos processuais, enfim, E o que diferencia o sistema acusatório do sistema inquisitivo?
as separações, né? Tem ali o órgão acusador, que é o Ministério Público, o órgão julgador, que é o Judiciário, e o órgão investigador, que é a polícia. Então, se entende, pelo menos na melhor teoria, que quem tem que pedir a prisão são os investigadores, né? Depois elas serão analisadas pelos acusadores, e aí sim os dois setores, a polícia e o Ministério Público, solicitam ao juiz a prisão e o juiz decide o que fazer. E por que tantas fases? Para se evitar injustiças. O Estado tem muito poder de punir. Imagine só se todo juiz quiser prender quem ele acha que tem que prender. Vira um caos. Então, são câmaras, vamos dizer assim, setoriais, que pedem, daí a outra avalia o pedido e uma terceira decide de fato para que não haja injustiças. Esse é o sistema acusatório perfeito. O Brasil já não vem observando ele há algum tempo, basta ver muitas decisões que pipocam por aí. Mas só expliquei rapidamente para entender por que é controversa essa decisão. Controversa também porque é um processo antigo. Veja, eu até dei uma olhada aqui nos autos, que são públicos, inclusive, não estão sob sigilo. Eles começam em 2019, né? Portanto, há 4 anos atrás, ali, e perto dos crimes que já foram investigados pela Lava Jato, essa questão ali é muito menor, né? O juiz prendeu o Youssef porque ele não pagou imposto. No português, claro, é isso. Que ele escondeu alguma coisa da Receita Federal. Né? E a questão do endereço, que aí sim seria mais grave, né? Tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista social, né? Que ofereceria uma periculosidade ao bem coletivo, digamos assim. Há controvérsia também. O advogado diz que o Youssef avisou sim que estava lá nesse endereço em Itapoá. Agora é uma questão dele provar que isso estava no processo, é uma questão que ele vai ter que provar. Vamos ver como é que isso vai terminar. O que eu queria falar aqui, e o ponto que mais me chama a atenção, é o seguinte. Primeiro, Youssef não é santo. Não é santo. É um velho conhecido aí das páginas policiais, já foi preso sei lá quantas vezes, né? É verdade, sim, ele usa a delação premiada como um negócio. Ele já fez isso lá no caso Banestado. Aí não poderia voltar a delinquir. Voltou a delinquir, fez outra delação premiada. Mas essas delações premiadas todas trouxeram resultados práticos. Vamos lá. Foram alguns bilhões recuperados para a Petrobras. Então o bandido é bandido, né? O Brasil está com uma mania de soltar o bandido e perseguir o mocinho. Mas o bandido é bandido, ponto. Agora, se foi feito o acordo, até para que haja previsibilidade legal, para que haja segurança jurídica, o acordo tem que ser mantido. Então é importante a gente entender o que está acontecendo, fugir da da questão espetacular, né, da justiça que vai, olha, tá preso, e a imagem dele chega na cadeia, e vai não sei o quê, né, coisa que a Lava Jato já errou lá no passado. Nós temos que fugir disso, aprender com os erros e aguardar para ver o que acontece de fato, né. Falei com muitos juristas, a maioria deles acha que é frágil a decisão. Vamos aguardar agora, os advogados já entraram com habeas corpus lá em Porto Alegre, que é o 2º grau de Justiça Federal, para ver se a decisão será ou não revista. Por enquanto, um velho conhecido da Polícia Federal aqui de Curitiba está de volta. Alberto Youssef está atrás das grades. Todos nós aqui defendemos veementemente que a impunidade é o mal da sociedade brasileira, que quando você permite que esse tipo de criminoso, né, seja reincidente, que ele cometa os mesmos crimes da mesma forma e beneficiando as mesmas pessoas, isso tem que ser coibido de forma muito célere e muito forte. Agora, você não pode confundir a ideia de acabar com a impunidade com nenhum sentimento de justiçamento. Ou seja, você não pode, né, absorver prerrogativas que não são suas. Quando a gente critica as decisões do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que muitas vezes manda prender de ofício, a gente tem que transferir essas mesmas críticas para qualquer outro membro, né, do corpo judiciário,
do corpo do judiciário que tem essas atitudes. Porque, como bem explicou o Mark, as coisas são separadas justamente para garantir que os inocentes não sejam punidos. A gente pode até celebrar, o Youssef, esse bandido conhecido, foi preso. Opa, mas pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, se a todos os momentos a gente possibilitar que o juiz, da cabeça dele, prenda, daqui a pouco a gente não vai conseguir garantir que as pessoas tenham qualquer tipo de proteção. E tem um outro aspecto, Mark, que me chamou a atenção nessa prisão, você talvez de memória também se lembre, parte dessa argumentação de que o Youssef não deveria ter sido aceito como delator, eu já ouvi na boca de alguns membros daquele grupo Prerrogativas, que é justamente que fez aquela defesa enfática do Lula. Eles entendem que os dados ali apresentados pelo Youssef, justamente por conta dele ser um criminoso recorrente, não deveriam ter sido aceitas e o resultado dessa delação deveria ter sido engavetado e não deveria ter sido adiante. Então não me surpreende que daqui a pouco muitos desses mesmos advogados, muitas dessas teses jurídicas vão ser ali reaquecidas para aproveitar essa indicação de que, que o juiz agora garantiu que talvez não deveria ter sido lá atrás aceito os argumentos, as informações prestadas pelo Youssef. Então daqui a pouco vai ter gente, Mark, falando o seguinte: vocês devem ali anular tudo que adveio das delações do Youssef. Ou seja, pode parecer que ele está indo por um caminho mais punitivista, mas talvez a preparação do terreno pode seguir e desaguar em outro caminho.